E fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma análise do nosso Fechando o Dia, o nosso quadro aí, onde eu pego altcoins e comento aí falando das maiores probabilidades. Enquanto o Bitcoin apresenta um cenário de queda, né, rompendo a figura comentada hoje mais cedo, as altcoins muito provavelmente estão seguindo pelo mesmo caminho. Eu tô falando muito provavelmente porque eu ainda não sei, a gente vai estar dando uma olhada daqui a pouco. Então bora soltar a vinheta pra gente ver aí o que tem de oportunidade de ganhar dinheiro. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias aí do Bitcoin, todo o mercado cripto, né? Pela manhã e pela tarde eu tô postando esse vídeo aqui agora, falando sobre altcoins, né? Falando aí sobre as maiores probabilidades, é o nosso quadro Fechando o Dia, onde eu analiso as altcoins que vocês comentam, que vocês pedem aí, e algumas que estão também interessantes. Então não se esqueça de estar se inscrevendo no canal e acompanhando esses vídeos diários. Se você não viu o vídeo de hoje, eu altamente recomendo que você veja, né? Eu vou estar deixando ele aqui em cima, porque nele eu estou falando sobre o cenário do Bitcoin, vou até dar uma leve atualização aqui agora, mas eu estou falando também de umas notícias interessantes que podem estar impactando nessa baixa. Beleza? E no mais, pedir vocês aí, convidá-los para estar me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos na descrição desse vídeo. Lá tem o meu Instagram, tem o meu canal do Telegram, tem o meu grupo de investimento 100% gratuito na plataforma do Slack, tá? Lá eu dou continuidade para as análises, lá eu comento bastante coisa, então é muito importante que vocês estejam lá. Começando aqui, né, de cara, no nosso Bitcoin, a gente tinha aquele triângulo simétrico que eu comentei com vocês. Deixa eu fechar o Slack aqui para não dar notificação. E eu falei que tinha uma probabilidade sim de romper para baixo. Eu até tentei arriscar uma posição aqui contra esse suporte com stop super curto, mas tomei o stop, né? Era uma posição arriscada. Eu até comentei lá no grupo que a chance de dar certo era muito pequena, mas só pelo risco retorno está favorável e uma região de suporte poderia segurar. Não segurou. Sem problemas, né? Já tinha feito parciais aqui em cima, já estava no lucro, né? Que eu estou segurando posição desde os 33 mil dólares, então não faz problema, né? Era apenas caso esse triângulo aqui ele viesse a retestar partes mais acima aqui, né? Aí dava uma posiçãozinha rápida. Mas não rolou, estamos rompendo para baixo, estamos entrando no volume. Nos gráficos menores a gente consegue ver que de fato é um volume de rompimento, né? Eu estou só passando aqui no Bitcoin para mostrar para vocês o que eu estou de olho agora, que a gente pode estar utilizando os setups do Bitcoin para estar investindo em várias altcoins legais, tá? A gente vai passar também rapidinho na dominância, como sempre. Eu vou até cortar o vídeo, se você não sabe, aqui embaixo no vídeo eu divido em várias partes aí para você assistir as partes do seu interesse. Tá? Então se você quiser aí ver só as altcoins, pode pular para lá. Galera, a gente está numa sobrevenda bem extrema aqui no gráfico de uma hora, né? O RSI ele está próximo aos 16, 17, tá 16,82. E enquanto isso a gente está chegando numa sobrevenda também no gráfico de 4 horas, né? Eu acredito que aqui ó, tá 32, está quase batendo os níveis de sobrevenda. É um cenário que eu estou de olho, uma vez que os 40 mil dólares é sim uma região de suporte e que a gente já chegou a desvalorizar quase que 8% desde o nosso topo prévio. Eventualmente a gente precisaria sim ver o repique, então eu estou buscando tomar algumas posições face a essa região aqui, tá? Vou ficar de olho em liquidação, óbvio, vou ficar de olho aqui em pontos de suporte, não vou entrar com o dinheiro todo, não vou entrar com capital muito pesado, porque a gente está operando contra um movimento forte de baixa, então a maior probabilidade é que esse movimento ele continue, mas pelo menos para pegar um pullback aqui, daria uma boa valorização, daria um trade aí legal, né, para pelo menos estar fazendo aí umas parciais e nessas parciais colocar o stop no 0 a 0 e se for fundo, beleza, segura fundo, se não for eu não perco absolutamente nada. Essa é a minha estratégia aqui de investimento para buscar fundos ascendentes no nosso swing trade, né? Agora que a gente rompeu esse triângulo, de fato a gente já fez o nosso pivô de baixa no gráfico diário, né? Fizemos um topo, fizemos um fundo, fizemos um topo descendente, rompemos esse fundo, começamos a corrigir agora no gráfico semanal. Muito provavelmente eu imagino que a gente venha buscar por um fundo ascendente contra a região dos 33 mil dólares, essa é a maior probabilidade, uma vez que desde esse ponto, né, desde o dia 24 de janeiro, já vai fazer quase que um mês, a gente chegou a subir mais de 40%. Então eu estou de olho na formação desse fundo ascendente aqui no gráfico semanal para estar reposicionando as parciais que a gente veio fazendo ao longo do caminho. Beleza? E enquanto isso, né, a nossa dominância ela segue caindo em um dia que o Bitcoin também está caindo, tá? Isso significa que tem capital migrando para as altas, muito provavelmente até para o Tether, né, o USDT.D.
deve estar aí recebendo um baita de um capital. Tá ganhando capitalzinho aqui. Mas eu acho que nem é tanto quanto a queda da dominância, né? A dominância está caindo aí já tem uns dias. Então tem pessoas investindo em alt, se tem pessoas investindo em alt, muito provavelmente a gente tem oportunidades. Então bora às análises pedidas, né? Vamos começar com Ethereum. Pediram Ethereum. Ethereum ainda não fez o pivô de baixa no gráfico diário, mas está caindo mais que o Bitcoin percentualmente falando, né? Uma queda de 7%. É pouca coisa. Galera, eu acho que como o Bitcoin ele já fez o pivô de baixa, a maior parte das altcoins, e o que eu vou falar aqui para uma provavelmente vai servir para as demais, elas vão sim começar a buscar por um fundo ascendente no semanal. Isso significa oportunidades de swing, tá? A não ser que você queira shortar ativos, é extremamente arriscado você estar operando agora no lado comprador, porque a gente está indo fazer um pivô de baixa no gráfico diário, tá? Cenário de crise, cenário de incerteza, o FUD batendo na porta, então é muito perigoso estar atuando na ponta compradora, tá? Mesmo o risco retorno tanto favorável, as chances de stop, tal como aconteceu no Bitcoin, são muito grandes. Então tomem cuidado. Eu ficaria de olho, né, como eu falei, no 4 horas em sobrevenda do Bitcoin, para estar armando uma possível operação aqui no Ethereum. Ia ser bacana também, porque a gente poderia estar pegando um repique, que seria uma operação aí de curto prazo, e quem sabe até esse repique, esse fundo ascendente aí, não é formado no semanal e a gente vê uma continuação da tendência de alta, né? Até mesmo porque o mercado cripto ele está bem altista já faz aí um mês. HNT, nossa próxima moeda, acho que analisei ela há uns dias atrás, eu tracei esse triângulo aqui, ele acabou rompendo para baixo, a gente fez um topo descendente e estamos aqui arriscando também perder esse fundo. Então a gente viu a dominância aí subindo nos últimos 3, 4 dias. As alts elas ainda não perderam essa mínima tal como o Bitcoin perdeu. Mas hoje é um dia de queda e hoje as alts estão caindo mais que o Bitcoin. HNT BTC, deixa eu ver aqui o que está pegando aqui. HNT é uma moeda interessante, galera, porque a gente rompendo esses topos aqui, juntamente com o par dólar também, né? Se o Bitcoin aí resolver corrigir, corrigir não, né? Se ele resolver subir no mensal, que o mensal até agora ele está passando por uma correção, a gente pode ver essas moedas assim desse tipo rompendo o topo histórico, né? Isso aqui é volatilidade, isso aqui é, acho que nem chega a ser topo histórico, porque foi uma única semana aqui, eu acho que deve ter sido algum bug ou coisa do tipo. Consideraria o topo histórico como essa região aqui, que é uma região sem resistência, tá? Daqui para cima realmente não tem muita negociação. E vamos ver se a gente tem alguma figura de reversão aqui. Muito provavelmente a gente tem algo mais ou menos assim. Olha só. Temos um triângulo simétrico aqui no par Bitcoin, né? Então, se HNT romper esse triângulo simétrico e começar aí a ficar mais forte que o Bitcoin, eu ficaria interessado nela. Lembrando que o par dólar também ia ter que estar altista, né? E para isso acontecer, para eu estar querendo investir em altcoins, é muito interessante que o Bitcoin esteja subindo, porque vai demonstrar um otimismo no mercado de criptomoedas e, consequentemente, as altcoins vão subir junto. Em momentos de queda, né, caso a gente invalide esses padrões aí, rompa de forma descendente, venha a cair, é muito provavelmente que o Bitcoin caindo, as altcoins elas caiam mais ainda, porque a dominância ela tende a subir, o capital tende a ir para o Bitcoin como proteção do próprio capital, né? As pessoas elas gostam de ir para o Bitcoin por ser menos volátil que as altcoins. Então, o cenário que eu estou de olho para HNT é esse, eu ficaria mais de olho no par BTC do que no par dólar, porque o par BTC ele tá mais interessante, o par dólar ele tá bem baixista aí, e para entrar em dólar eu estaria bem de olho no Bitcoin bater algum setup de entrada. Dia subiu pra caramba hoje, é uma das poucas que deve estar aí no positivo, subiu 33%, deve ter acontecido alguma coisa, foi um fato que rolou agora de tarde, 1h da tarde começou a entrar um volume bizarro nela. E como a gente tem que o Bitcoin ele tá caindo pra caramba, oportunidade, pessoal, vou ficar de olho nisso. O Bitcoin está caindo muito, está ficando bastante extremo, sobrevenda numa hora, sobrevenda no 4 horas. Os gráficos menores provavelmente estão dando alguma divergência assim no RSI. Eu ficaria de olho nas sobrevendas aqui, por exemplo, sobrevenda nos 5 minutos. Olha só, nosso último toque em sobrevenda foi aqui, quando estava valendo 90 centavos. Então a gente já chegou a valorizar quase que 50% desde o último toque em sobrevenda. Então o Bitcoin caindo e levando essa alt aqui a chegar ao nível de sobrevenda nos 5 minutos, eu imagino que seria uma boa oportunidade de repique.
né? Caso o repique ele seja considerável, tenha aí momentum, tenha volume, tenha euforia, eu fico de olho no 15 minutos para pegar o próximo repique. Aconteceu o repique nos 5 minutos, aconteceu o repique nos 15 minutos, teve aqui movimentação, aí a gente vem olhar no 1 hora para ver se tem algum repique. Muito provavelmente esse 1 hora seria um fundo ascendente aqui no gráfico maior, por exemplo, o diário, que está bastante esticado, e quando esse fundo ascendente se formar, muito provavelmente pode ser junto com a formação do fundo do semanal do Bitcoin, tá? O mercado é todo correlacionado, e se o Bitcoin começar a corrigir no semanal, provavelmente essa moeda ela também vai devolver bastante coisa. Olhando aqui um gráfico maior, é uma moeda que tem um histórico meio conturbado de queda. Eu não levaria para swing, por isso que eu só pegaria oportunidades de curto prazo. Eu não investiria em fundos ascendentes aqui para estar levando o dia por algumas semanas, né? Porque eu não conheço o fundamento, mas pelo que a gente vê, tem bastante movimento aqui de pump and dump, né? Então toma cuidado com isso. Por isso que é importante você ver a magnitude do repique para estar aí investindo na moeda, né? Eu queria ver o repique dos 5 minutos sendo satisfatório para estar entrando no de 15. Porque olha só, a gente teve um dia aqui de alta, depois foi queda. Um dia de alta pode ser que venha a cair do mesmo jeito, tá? Então vamos ficar de olho nisso. A gente vê que ela é uma moeda que tem bastante histórico de rejeição, né? Olha só como é que as sombras aqui em cima elas são muito grandes, né? Como se fosse um espinho. Você coloca o dedo ali, parece que você vai espetar. E de fato, esse tipo de rejeição não é bom, é perigoso de se operar ativos que tem rejeição desse jeito. Pode ter oportunidade de curto prazo? Pode, mas eu ficaria com um pezinho atrás. Próxima moeda, MDT, que também subiu bastante hoje, já está começando a sofrer rejeição, muito provavelmente devido à queda de todo o mercado cripto. Entrou volume, a gente tem um volume aqui expressivo nessa candle aqui de topo, então muito provavelmente isso é um volume de topo, o que faz com que essa região dos 90 centavos, né, 9 centavos de dólar, seja a nossa resistência de curto prazo. Então é muito importante você evitar compra se tiver aqui perto, porque a gente já deu um volume de topo, já entrou euforia. E seguimos aí naquela nossa análise, né? Vamos ver como é que está a sobrevenda. Está batendo sobrevenda nos 15 minutos agora e começando a ter um repique. Olha só que beleza como é que é esse setup. Se eu tivesse visto isso aqui há alguns minutos atrás, olha só, já tinha sido 5%. Tivemos um repique, né? Vamos ver, vamos supor que a gente tem um repique considerável, tem um repique com volume. Beleza, aí a gente fica de olho nos 15 minutos em sobrevenda, que é o próximo... nossa próxima tacada aqui, né? Já perdemos os 5 minutos. 15 minutos em sobrevenda, mesma coisa. Lembrando que é muito provável que esses repiques aconteçam ao meu conceito, nada que eu falo aqui é uma recomendação de investimento, é uma opinião. Porque o Bitcoin está caindo e está ficando bem extremo, então eventualmente ele vai precisar também fazer um repique. Então essas moedas que estão hypadas, essas moedas que estão eufóricas, que também estão caindo e vindo a atingir nível de sobrevenda, muito provavelmente elas vão ter o repique junto com o Bitcoin, e por estarem em euforia, eu acredito que elas devam subir bastante. Tá, vamos ficar de olho, a gente já está vendo aqui repique no gráfico de 5 minutos, já valorizou aqui 5%. Próxima moeda, NU. Literalmente nu. Outro pump and dump bizarro, né? Cuidado com essa moeda, pessoal. A gente teve muita rejeição aqui. Sombra aqui agora, né? Gráfico diário, sem grandes volumes. Historicamente falando, outra moeda super conturbada e perigosa, né? Olha só, ela tem histórico de pumps and dumps. Então a gente teve aqui movimentos assim de extrema volatilidade, rejeição. Logo depois, muitas candles aqui para trás também cheio de sombra, tá? Isso é uma rejeição, isso é falta de liquidez. Muito provavelmente os gráficos menores também são todos, olha só. Você vê as candles, elas têm espaço entre elas. Isso é falta de liquidez, é poucas negociações. Isso é um ativo sem grande capitalização de mercado. Eu tomaria cuidado, né? Ativos sem capitalização de mercado eu não gosto de entrar em sobrevendas, porque esses movimentos pumps and dumps são bem comuns. Então toma cuidado com o NU. Não sei quem pediu, mas tome cuidado aí com essa moedinha. Eu não entraria nela por mais hypado que estivesse. A não ser que tivesse, claro, né, um volume também entrando de capitalização de mercado e dando liquidez, né? A gente poderia ter um stop mais seguro. UNF, eu acho que, deixa eu ver se eu já analisei ela, não sei. Parece que eu já fiz alguma análise dela. A tendência primária dela é uma consolidação desde que ela foi cotada, né? A gente tem um triângulo descendente. Temos todo o mercado cripto possivelmente passando aí por uma correção no semanal. A gente tem essa mínima do pânico,
do final de janeiro, tá? E essa mínima do pânico coincide com a base desse triângulo. Eu acho extremamente improvável que o Bitcoin ele venha a perder os 33 mil dólares e logo essa moeda venha a perder essa mínima do pânico. Então é uma moeda arriscada até de se falar isso, né? Eu não conheço o fundamento dela, mas graficamente falando, é uma operação aí que, se você considerasse esse fato e esse suporte como forte, né, você teria uma operação aí que você poderia perder 20% com chance de ganhar aí 100, 200, olhando o topo histórico aqui, 600%, né? Então, risco-retorno extremamente favorável. Você sempre deve analisar os percentuais para estar aí calculando sua mão, né? Se você está vendo aqui que esse stop é de 20%, mas o seu alvo é de 600, significa que você tem uma relação risco-retorno. Deixa eu até armar aqui certinho para não falar besteira. Olha só, se você considerar o topo histórico, né, 700% contra 19%, é uma relação de risco-retorno de 37 para 1, né? Extremamente alto, extremamente improvável que você pegue esse trade e consiga bater o alvo. Mas o que importa é a relação do risco-retorno. A partir daí você calcula a mão, né? Então, se você tá querendo entrar nesse trade, aguardando que essa figura aqui rompa para cima, beleza, bacana, né? Você tem um stop aí de 20%, então você só precisa calcular a sua mão para 20% da mão que você calculou ser uma quantidade que você aceita perder. Então, se você entrar aí com, sei lá, 100 dólares, né? Se você tomar um stop de 20%, vai ser um stop de 20 dólares, só que você tem perspectiva aí de ganhar 100%, 200%, né? 100 dólares, 200 dólares dentro do que você entrou na sua operação. Isso que é gestão de risco, e por isso que você sempre deve pensar no stop, na perda, antes de armar qualquer operação. Não conheço o fundamento, mas para quem gosta dessa moeda, para quem pediu, tá aí uma análise até bacana, né? Contanto que você gerencie o seu risco, temos uma operação favorável. Próxima moeda, Waves. O que está acontecendo com Waves? Waves, a gente teve até um volume entrando aqui depois desse pânico que a gente teve no mercado cripto, né? Depois da mínima do Bitcoin. É um volume considerável, acima da média. A gente tem nosso ponto aqui de resistência próximo à região dos 12 dólares, né? 12,50, que pega toda essa regiãozinha aqui, que certamente vai servir sim de resistência. Passou direto, né? O preço ele vinha caindo, perigando aqui perto dessa região. Vazou direto, todo mundo aqui que estava contando com esses fundos para comprar, tá preso até agora em Waves. Então eu imagino que seja um ponto muito propício às pessoas estarem fazendo aí parciais. Olhando aqui o gráfico menor, parece que a gente tem uma linha de tendência que ela vem sendo respeitada, que seria pegando esse fundo, alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então, o Wave, se perder essa linha de tendência, eu acho que a situação já fica mais feia, a gente pode ver mais queda por aí, tá? Em contrapartida, a gente tem essa região aqui de resistência. Então, caso a gente rompa essa região aqui forte de resistência, muito provavelmente a gente pode ver essa moeda ficar mais altista, tá? Então, enquanto ela está nessa consolidação, se você quiser atuar comprado nela, ainda mais se o Bitcoin aí fizer uma correção, né, fizer um fundo ascendente, vier a dar um repique, ou então vier até achar o fundo ascendente dele no semanal, eu acredito que seja uma oportunidade bem bacana para estar pegando um trade de rompimento nela, tá? Cuidado com o swing, porque a gente está caindo desde esse topo aqui dos 35 dólares, estamos longe da região das médias e muito provavelmente isso tende aí a segurar. Nosso topo prévio é os 17, na verdade, né? Mas ainda assim estamos muito esticados, a gente está longe da região das médias, não devolvemos quase nada, nem tivemos fechamento acima dos 382. Então eu tomaria cuidado, com certeza ela está mais forte que o Bitcoin. Como a maioria das alts, né, aqui no longo prazo, hoje ela subiu bastante, mas hoje está sendo um caso à parte, né, enquanto o Bitcoin cai. Próxima moedinha, Celo. O que está acontecendo em Celo? A gente tem uma espécie de cunha descendente aqui, visível aqui no longo prazo, né? Então, um padrão de acumulação, a gente pode sim estar vendo um rompimento, também é interessante, né? A gente pode adicionar para nossa listinha aí de rompimentos, ainda mais se o Bitcoin fizer aquele fundo ascendente, né? E demonstrar um sinal de alta, a gente pode estar vendo uma excelente oportunidade nela. Celo BTC, vamos ver como é que tem aqui. Celo BTC deve estar mais fraco que o Bitcoin, né? Então, ela rompendo aquela figura e fazendo um pivô de alta, né, confirmando que vai estar entrando numa tendência de alta, aí seria até um gatilho, uma confirmação a mais
para estar se investindo ela em algum swing trade, né, uma operação aí de um prazo um pouquinho maior. Mas ainda assim eu imagino que ela seja um pouco small cap, né, ela não tenha tanto capital assim. A gente já viu aí histórico de bastante rejeição, então eu tomaria cuidado com swing trades nela. Mas de curto prazo, realmente não tá bonito não, pessoal. A coisa não tá legal. Próxima moedinha, NMR. A gente tinha aqui um padrão de equilíbrio que parece que rompeu para baixo junto com o Bitcoin. Será que o Bitcoin já deu um repique? Tá devolvendo o mercado? Deixa eu ver aqui. De fato, tá tendo uma rejeiçãozinha aqui, mas nada muito considerável ainda não. Queria ver o sobrevenda no 4 horas aí, para ter mais confiança, né? Mas voltando em NMR, a gente também estava tendo aqui um padrão de equilíbrio que estava tendendo a romper para baixo, né? Junto com o Bitcoin rompeu para baixo, a gente já achou um suporte aqui próximo a essa região aqui dos 26. Estamos tendo uma rejeição, mas ainda assim a gente teve um rompimento, galera. Isso estipularia uma tendência aqui de baixa nela, entrou um volume aqui acima da média. Olha só esse volume que esquisito. Sem liquidez, pessoal, mesma coisa. Olha só os gráficos menores, olha isso aqui. Eu tomaria muito cuidado. Galera, small cap, ainda mais quando o mercado ele não está numa tendência muito eufórica, muito altista. Provavelmente você vai se ferrar nela, seja para alta ou seja para baixa, porque elas são facilmente manipuláveis. Se está subindo demais, ou é manipulação, ou vai ser manipulada para cair de novo e todo mundo se ferrar. Então muito cuidado com small cap. ARPA, nossa última moedinha aqui. Parece que, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A gente tem um bandeirão de alta, né? A gente não caiu tanto quanto o Bitcoin, está respeitando a região das médias. Está consolidado aqui. Eu imagino que caso o Bitcoin chegue a dar um repique, ela possa sim ter algum movimentozinho de alta. Mas eu imagino que a gente só possa ver uma continuação de fato dessa consolidação aqui, né, de tudo isso que está acontecendo, se o Bitcoin ele achar o fundo ascendente no semanal começar a subir. Porque se o Bitcoin cair, muito provavelmente ela também vai cair. E querendo ou não, né, desde o nosso fundo prévio aqui no semanal, que foi essa mínima, ela já subiu bastante. Então ela precisa ainda fazer um fundo ascendente, né? Semana passada foi quando ela mais subiu. E a maior probabilidade é que a gente tenha um inside bars ao longo dessa semana, né? Tendo um inside bars, fechando esse inside bars e abrindo um próximo, a gente já cria aí momentum bastante para estar rompendo essa consolidação, ainda mais caso o Bitcoin chegue a achar um fundo ascendente, né? E pessoal, a análise que eu faço todos os dias, ela varia muito de acordo com o próprio Bitcoin, como vocês puderem perceber hoje, ou então nos últimos dias, né? Eu sempre dou muito peso nisso, porque de fato, o Bitcoin, como vocês podem ver, pode estar acontecendo o padrão que for. Se o Bitcoin cair, infelizmente as altcoins elas tendem a seguir o mesmo caminho, né? O mercado cripto ele é todo correlacionado e o Bitcoin ele costuma ditar a direção para o mercado todo. Então tem vezes que a gente tem padrões aí que tendem a romper para cima, mas acabam invalidando por causa de instabilidade do mundo, possível crise, ameaça de guerra, e não vai ser diferente com as análises aqui. Por isso que é super importante a gestão de risco, né? E principalmente utilizando stop em todas as suas operações. Esse é o mais importante quando você vai fazer qualquer tipo de investimento. Beleza? Eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Eu acho que não teve tanta oportunidade, né? De curto prazo realmente não teve, só o repique que eu tô de olho ali no Bitcoin, mas como eu costumo passar aqui, infelizmente hoje não está sendo um bom dia para se operar. Isso acontece, não precisa operar todo dia, use dias ruins aí, os dias que o mercado não tá bom, para estudar, para dar uma folga, cuidado com o overtrade, tá? E vamos ver como que o Bitcoin vai se portar ao longo dessa noite até o vídeo de amanhã. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, comenta aí pra mim o que você acha, né? Críticas, dúvidas, sugestões desse nosso tão querido quadro de fechando o dia, analisando as nossas altcoins. E tamo junto, galera. Até amanhã.